Sabe aquele desafio, aquele pepino que você tentou resolver de todas as formas e mesmo assim ele continua lá? E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o que fazer quando as palavras não funcionam mais. Quando o discurso não resolve, explicar não transforma e algo insiste em permanecer. Vou falar sobre esse descompasso profundo entre o que é vivido e o que pode ser dito. E é sobre esse intervalo de sentido que escapa à linguagem comum. Sobre o corpo que fala por dentro, o olhar que completa o que falta e o silêncio que sustenta o que não pode ser nomeado. Eu vou te apresentar a ideia de uma comunicação ampliada que reconhece o sensível, o invisível, o não dito, como uma expressão legítima de um saber ampliado. Vou te explicar por que muitos conflitos não se resolvem com diálogo, mas com presença. E vou te mostrar como surgem o que batizei de dinâmicas do sensível. Espaços onde esse intervalo do indizível pode ganhar forma. E ao longo do vídeo nós vamos passar por 4 itens. Primeiro, o limite das palavras. 2, o pepino, o desafio que cresce quando tudo vira discurso. 3, o sensível como campo de presença. E 4, como novas formas de mediação comunicacional podem transformar a forma como lidamos com os conflitos. Eu sou Eliane Amado e estou pesquisadora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, atuando na área há mais de 25 anos. Nesse vídeo, a minha ideia é te explicar por que tantos problemas não se resolvem no nível da fala e como é possível acessar outras camadas de sentido quando a linguagem comum não dá conta. Agora respira fundo e vamos! Número 1. Quando as palavras chegam ao limite. As relações humanas são extremamente complexas e nós temos que admitir isso. Só que, às vezes, existe um abismo profundo entre o que é vivido e o que pode ser realmente pronunciado. A gente sente coisas que não cabem em frases, vive experiências que são impossíveis de explicar, carrega emoções, memórias e afetos que não encontra tradução em um discurso linear. Não é falta de vocabulário, é algo mais profundo. Existe um espaço praticamente invisível em que os signos estão em ação. A linguagem normativa, falada ou escrita, tenta dar conta disso, mas sempre perde algo. E assim chegamos ao limite das palavras. E se esse tema faz sentido para você, peço gentilmente que deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse pequeno gesto colabora para que eu possa levar mais conteúdos para outras pessoas. Item 2, o pepino. Quando explicar, não resolve. Você já tentou tudo, foi ao médico, rezou, fez terapia, leu livros, conversou com amigos, falou, trocou ideias e nada. Porque tem pepino que é excesso de discurso sobre algo que não está no campo da razão. Quando tudo vira conversa, justificativa e argumento, a experiência vivida fica de fora. O confronto entre discursos só aumenta o ruído. Cada um tenta explicar melhor o seu ponto, e o que está por baixo permanece intocado. Aqui aparece algo essencial. Problemas que não se resolvem com palavras não pedem mais palavras, mas pedem uma outra atitude. Item 3. O sensível e o espaço de presença. É desse limite que nasce a necessidade de uma comunicação mais ampliada. Uma atitude que reconhece o invisível e o indizível como dimensões legítimas do saber, onde falar e escutar deixam de ser atos puramente racionais e se tornam atos de presença. E como eu disse anteriormente, entre o vivido e o que pode ser dito, existe um intervalo, um espaço indeterminado, onde as informações permanecem adormecidas. Esse é o espaço da presentidade, onde a direção ainda pulsa possibilidade. Aqui todo fenômeno é linguagem, mas não apenas linguagem verbal, mas
uma manifestação enquanto signo. O corpo, o gesto, o olhar, as relações, a pausa, o campo, tudo comunica. Quando certos sentidos são vividos, mas não vêm à tona, eles se transformam em fonte de sofrimento. Ficam presos no meio do indizível. Trazer isso à presença não é explicar, é permitir que algo seja visto, sentido e reconhecido. Item 4. Dinâmicas do sensível, quando o invisível ganha forma. E é nesse contexto que nascem as dinâmicas do sensível. Inspiradas na fase atual das colocações Hellinger, elas não trabalham com discurso psicológico, mas com fenomenologia, signos e relações. Aqui o corpo se torna um operador semiótico. O campo comunica e o signo se move. Não se trata de interpretar, mas de permitir que o que estava oculto se manifeste. Quando isso acontece, a pessoa passa a ampliar a sua percepção, compreende as relações subterrâneas que estavam operando e passa a participar da criação da própria realidade com muito mais coerência. Ou seja, ao reorganizar os signos, automaticamente a comunicação é expressa. O pepino não some porque foi discutido, ele se transforma porque ficou aparente. Talvez o maior erro que cometemos seja tentar resolver tudo com palavras, quando o conflito, na verdade, mora em outro plano, entre o vivido e o dito, entre o corpo e o discurso. Existe um espaço fértil onde novas possibilidades podem surgir. Agora deixe aqui embaixo o seu comentário se esse vídeo fez sentido para você, se você se identificou com o conteúdo dele. Eu quero te ouvir. E compartilhe com alguém que talvez esteja lidando com um grande pepino. Muito obrigada pela presença, pela escuta, pelo tempo compartilhado. Nos vemos nos próximos vídeos. Pepino de novo! Pepino! Pepino!